O pânico tomou conta dos investidores da Petrobras. Será que chegou a hora da gente vender as ações da Petrobras? A Petrobras foi uma das ações que mais subiu aí nos últimos anos e, além da valorização, distribuiu muito dividendo para o acionista. Ou seja, o investidor ganhou dinheiro tanto na valorização quanto na quantidade de dividendos recebido. Será que essa alegria agora acabou? Nesse vídeo eu vou trazer a realidade para você do que está acontecendo com as ações da Petrobras e fazer com que você entenda tudo de uma forma simples, didática, sem complicação, para que você tome suas decisões aqui com base na razão e nunca na emoção. Então acompanhe esse vídeo até o final, que você vai entender tudo o que está acontecendo agora com as ações da Petrobras. Se você não me conhece ainda, meu nome é Guilherme Lopes, eu sou especialista em investimentos com certificação CEA pela Ambima, sou consultor de valores imobiliários autorizado pela CVM para atuar. Também sou sócio fundador da Evolio Consultoria de Investimentos e sou investidor há quase uma década. Antes da gente começar a falar sobre a Petrobras, eu queria te pedir um grande favor, porque isso me ajuda demais. Eu queria te pedir para você se inscrever no meu canal, dar um joinha. Fazendo isso, o YouTube entende que o meu canal é mais relevante, que o conteúdo é interessante e ele acaba entregando para outras pessoas. Então, dá um joinha, só apertar esse botão e se inscreva no meu canal. Isso me ajuda demais. E para você ficar mais próximo de mim ainda, para a gente poder conversar um pouco mais, me segue lá no Instagram, @GuilhermeLopesInvestidor. Lá você pode me mandar um direct, acompanhar meus stories, acompanhar o que eu posto lá no feed. Às vezes eu penso alguma coisa, posto lá e você vai ver de imediato minha opinião sobre algumas questões relacionadas a investimentos. Então me segue lá no Instagram, @GuilhermeLopesInvestidor, e vamos lá para o nosso vídeo sobre Petrobras. O fato é que as ações da Petrobras hoje, no dia 8 de março, despencaram, caindo bastante. As ações abriram com a queda de mais de 11%. No momento que eu gravo esse vídeo aqui, as ações deram uma pequena reduzida nessa queda, está por volta dos 10, 9% de queda ali. Mas está caindo muito, muito acima de uma volatilidade normal do mercado. E por isso alguns investidores ficam com muito medo, entram em pânico porque não sabem o que está acontecendo. Às vezes vê na mídia ali uma coisa que não faz muito sentido, e agora a gente vai entender aqui de fato por que as ações da Petrobras estão caindo. O fato é que ontem, no dia 7 de março, a Petrobras divulgou seus resultados, o resultado do quarto trimestre de 2023. E os resultados da Petrobras que ela divulgou no quarto trimestre foram 28,4% menores, o lucro foi 28,4% menor do que no mesmo período do ano anterior, no quarto trimestre de 2022. Aí você me pergunta, Guilherme, então isso daí explica essa queda das ações da Petrobras? E não, isso não explica. Por quê? O consenso, ou seja, a média dos analistas já imaginavam que essa queda do lucro iria acontecer. O consenso lá pelo Bloomberg fazia uma projeção de lucro de 30,6 bilhões de reais nesse trimestre, no quarto trimestre de 2023. E a Petrobras teve um lucro de 31 bilhões. Então o consenso era 30,6 e a Petrobras entregou até levemente acima, 31 bilhões de reais. O que a gente deveria imaginar com um resultado como esse? Fala, poxa, então no outro dia as ações vão amanhecer ali com uma leve alta, né? Já que foi levemente acima do consenso dos analistas. Mas não foi isso que aconteceu. A ação amanheceu desabando. Então, o que foi que fez com que as ações despencassem? E aí eu vou te mostrar, eu vou começar a te mostrar aqui o que aconteceu de fato. Ontem, também, depois que a Petrobras divulgou seus resultados, ela divulgou isso daqui. Ela divulgou a remuneração aos acionistas, ou seja, o dividendo que ela vai pagar. E vamos começar a entender o que fez com que os investidores ficassem em pânico e vendessem as ações e as ações caíssem tanto assim. Ela fala aí que o Conselho de Administração, em uma reunião realizada hoje, no caso ontem, no dia 7 de março, autorizou o encaminhamento à Assembleia Geral, prevista para dia 25 de abril, da proposta de distribuição de dividendos equivalentes a 14,2 bilhões de reais. E aí você fala assim, Guilherme, poxa, ela vai pagar dividendo, né? Mesmo assim o acionista não gostou, você vai entender. Continuando aí,
ela fala que totalizou ali no ano de 2023 um valor de 72,4 bilhões de reais. E esse valor foi ajustado pela Selic. Então, vamos entender o que fez com que os acionistas entrassem em pânico e vendessem as ações da Petro. Até aí tudo bem, vai pagar dividendo, mas os acionistas não gostaram muito disso. Por quê? Aí a gente vê uma outra parte desse comunicado. Ela fala o seguinte: a distribuição proposta está alinhada com a política de remuneração ao acionista, aprovada em 28 de 7 de 2023, que prevê, em caso de endividamento bruto igual ou inferior ao nível máximo de endividamento, definido no plano estratégico em vigor, atualmente 65 bilhões de reais, a Petrobras deverá distribuir aos seus acionistas 45% do fluxo de caixa livre. Os dividendos propostos já levam em consideração o valor de ações recompradas no quarto trimestre de 2023 de 2,7 bilhões de reais e a correção pela Selic sobre as antecipações de dividendos e juros sobre capital próprio relativos ao exercício social de 2023, no valor de 1,1 bilhão de reais que foram descontados do total da remuneração aos acionistas conforme disposto da política e no Estatuto Social, respectivamente. Então, o que ela disse aí, resumidamente? Que ela manteve a política de dividendos de distribuição de 45% do seu fluxo de caixa livre. Até aí tudo bem, tudo isso já estava previsto. E quanto que é 45% do fluxo de caixa livre? Vamos dar uma olhada aqui. Esse aqui é o resultado do quarto trimestre de 2023. Quando a gente vê ali naquela linha de fluxo de caixa livre, a gente olha em 2023 foi 155 bilhões de reais. Quando a gente faz 45% disso, dá aproximadamente 69,9 bilhões de reais. Ou seja, está ali dentro do que ela vai pagar. É exatamente isso que ela pagou em 2023, corrigido pela Selic e contabilizando as recompras de ações que ela fez. E afinal de contas, então, onde é que está o erro? E afinal de contas, onde que está o pânico dos investidores? Por que eles não gostaram, já que ela está pagando exatamente aquilo que já era previsto? Está exatamente aqui na próxima imagem que você vai ver. Aqui. O lucro remanescente do exercício, após os dividendos e formação de reservas legais estatutárias, totaliza 43,9 bilhões de reais. O Conselho de Administração propôs que esse montante seja integralmente destinado para a reserva de remuneração do capital, inciso 2, artigo 56 do Estatuto Social, com a finalidade de assegurar recursos para o pagamento de dividendos, juros sobre capital próprio, suas antecipações e recompras de ações. O que fala nesse inciso 2, artigo 56 do Estatuto Social? Vamos lá, fui lá buscar para vocês. Aí está aí. E aí está ele. A Petrobras poderá destinar para a reserva de remuneração do capital até 70% do lucro líquido ajustado do exercício observados no artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações e a política de remuneração dos acionistas até o limite do capital social. E por fim, um aviso de remuneração do acionista fala que os dividendos vão ser pagos, serão esses aí. 1,09 R$1,09 por ação preferencial e ordinária, sendo pagas em duas parcelas, de aproximadamente 55 centavos cada parcela. Mas o grande detalhe está aqui. Os investidores tinham a expectativa de que parte desse dinheiro, dos 43,9 bilhões de reais, fossem distribuídos como um dividendo extraordinário da companhia. Ela distribuiu exatamente os 45% do fluxo de caixa livre, mas os investidores não imaginavam que ela iria colocar todo o restante do lucro nessa reserva. Eles imaginavam que ela distribuir parte ali, pelo menos 20 bilhões de reais, pelo menos metade disso daí, em dividendos. E aí ia elevar o dividend yield, o retorno do acionista ia ser elevado, mas ele foi destinado aí para essa reserva de remuneração do capital. E esse dinheiro, como fala aí no comunicado, ele pode virar dividendo no futuro ou ser utilizado para investimentos na empresa.
Porém, no plano estratégico da empresa, ela deixa claro que pretende ampliar o montante de investimentos que ela vai fazer nos próximos anos. E por isso, talvez ela utilize esse caixa para esses investimentos que ela prevê aí para o futuro. E uma parte desses investimentos, por exemplo, é para investimentos em transição energética. A Petrobras pretende investir em energia eólica dentro do mar, energia eólica offshore. Portanto, era algo que a gente deveria imaginar, que ela iria distribuir o mínimo de dividendo que já está lá na sua política de remuneração ao acionista, mas os investidores estavam otimistas demais, imaginando ali que iriam vir dividendos extraordinários. Mas os sinais já existiam. Já estava descrito no plano estratégico que ela iria aumentar os seus investimentos. Ela já tinha reduzido o seu pagamento de 60% do fluxo de caixa livre para 45% do fluxo de caixa livre. Então ela já dava sinais de que iria reduzir esse pagamento de dividendos, mas talvez os investidores, ou a maior parte deles, estavam muito otimistas ainda em receber muito dividendo. E isso pegou esses investidores mais otimistas, pegou eles de surpresa. E aí você me pergunta, Guilherme, mas e aí, o que a gente vai fazer agora, né? A gente deve vender Petrobras, não deve vender Petrobras, deve segurar ela, o que a gente faz agora? O fato é que a Petrobras hoje, ela está longe de ser uma empresa cara, já que ela está sendo negociada hoje a 3,5 vezes, 4 vezes o lucro dela. E está sendo negociada a 1,2 do seu valor patrimonial. Então, está longe de ser uma empresa cara. Mas não espere dividendos de 40% ou 50% como a gente teve ali em 2022, 2023. A gente teve dividendos muito bons, muito gordos ali e fez com que o acionista ficasse muito feliz. Não espere mais esses dividendos gordos, porque a Petrobras vai utilizar boa parte do seu lucro para investimentos. Mas aí qual é o ponto de atenção? Será que esses investimentos, eles serão... Mas aí que está o ponto de atenção. Será que esses investimentos, eles trarão retorno ao acionista ou não? Serão investimentos que não remunerarão o acionista lá no futuro. E aí que está o ponto de atenção. Os sinais eles estão começando a aparecer. É hora da gente manter o nosso radar ligado para um possível desinvestimento para os nossos clientes nas ações que a gente possui da Petrobras. A gente ainda não começou a fazer nenhum movimento, não começamos esse desinvestimento, mas aqui na Evolio a gente está constantemente avaliando isso daí. E a minha conclusão aqui é o seguinte para você, então preste muita atenção. Eu acho extremamente ruim você tomar uma decisão movida pelo pânico ou deixando que o sentimento fale maior do que a razão. Agora é um momento de pânico dos investidores, é um momento em que eles se decepcionaram com algo que eles esperavam e aí o mercado age de uma forma desproporcional ao que deveria ter sido. Todo e qualquer investimento ele deve ser baseado sempre na razão e a gente nunca deve tomar uma decisão com base na emoção. Então esse é meu conselho aqui na Evolio Consultoria de Investimentos. A gente está sempre avaliando para tomar as melhores decisões para os nossos clientes. E eu queria te convidar, inclusive, para ver um outro vídeo que eu gravei sobre Petrobras, falando bastante aí sobre a política de dividendos da empresa. Então, nesse vídeo, eu detalho ali quanto que ela vai pagar exatamente de dividendos ali para o acionista e você pode entender ali de forma mais aprofundada sobre esse pagamento de dividendos ao acionista da Petrobras. Eu vou deixar esse vídeo aqui. Só tocar nesse vídeo aqui e você vai lá assistir esse vídeo sobre os dividendos da Petrobras. Fazer um último convite para você me seguir no meu Instagram, @GuilhermeLopesInvestidor, e compartilhar esse vídeo aqui com várias pessoas que investem na Petrobras, para que elas tomem a melhor decisão de investimento. Espero que você tenha gostado do vídeo, um grande abraço e até o próximo.